Veja aí o versículo número 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Vamos ler juntos? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo, sobre os dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, que vocês os desconheçam. Vamos puxar pela nossa mente. A repetição é um processo pedagógico, não é, Cirlande e companhia, para fixar o conhecimento. Dons espirituais são o que, irmãos? Os irmãos que têm acompanhado. Dons espirituais são o que? São presentes. De quem? De Deus. E o que são esses presentes? Pode falar. Oi? Não. Talentos, não. Há uma diferença entre talento e dom. Sim, certo. A gente estabeleceu uma diferença entre talento e dom. Talento é inato. Todo ser humano tem um talento, ou vários. O dom, exatamente, o dom é dado aos seus filhos, aos filhos de Deus. O talento, todo homem, toda mulher, todo ser humano tem. O dom, somente os nascidos de novo, os crentes, têm. Ok? Tá? Então, veja. Então, voltando. A gente viu que os dons são presentes, dados por Deus. Mas vamos puxar mais esse conceito. O que são dons? São presentes, o que mais? Capacitações. Exatamente. São capacitações, são instrumentos de Deus para nos habilitar ao trabalho e para edificar a igreja. Então, os dons são dados por Deus, são presentes que Deus nos dá. São habilitações, são capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo concede à igreja para que ela possa ser edificada. Então, veja, uma das nomenclaturas, uma das identificações que Deus dá ao cristão é de servo. Nós somos servos. E algo importantíssimo para o nosso serviço são os dons. Porque os dons fazem parte do nosso DNA espiritual, se nós pudéssemos dizer isso. Eles fazem parte da nossa identidade como servos, para que a gente possa exercer o nosso chamado, a nossa vocação. Então perceba que Paulo diz, sobre os dons, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês os desconheçam. Então, uma igreja, ela vai sendo edificada a partir de uma realidade em que ela recebe o alimento espiritual da sua palavra e os crentes, eles exercem os seus ministérios. E o que são os ministérios da igreja? A palavra ministério, ela significa o quê? Serviço. O que são os ministérios? Os ministérios, biblicamente falando, devem ser os dons em operação. Ou seja, os ministérios, eles precisam ser o resultado dos dons em
operação, dos dons em atuação. Perguntas? Ok. Nós chegamos aqui, esse é o último dom da nossa relação. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Observe aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais, já lemos esse texto algumas vezes. Ele está nos mostrando que são fruto, os dons são fruto de ações do Espírito Santo, de manifestações do Espírito Santo. E perceba o primeiro dom que Paulo relaciona em 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, o quê? A palavra da sabedoria. Veja, palavra. Observe que é um dom da fala. Palavra. Se a gente estuda no Novo Testamento sabedoria, de acordo com o pastor John MacArthur, está ligada à habilidade de entender a palavra de Deus, de compreender a vontade de Deus e de aplicar esse entendimento à nossa vida. Então veja, sabedoria vem de Deus e é a capacidade de entender a palavra, mas não apenas entendê-la. Sabedoria não consiste em um mero acúmulo de conhecimento. É a capacidade de entender e de aplicar a nossa vida, aplicar a nossa existência. Então, como é que a gente conceitua só um momento. Ok. A sabedoria. O que é a sabedoria, biblicamente falando? É a capacitação divina para aplicar verdades espirituais de modo a suprir uma necessidade numa situação específica. Então, a sabedoria, ela tem uma fonte, e esta fonte é Deus. É importante que você distingua o seguinte: todo crente precisa ter sabedoria, sim ou não? Sim. A sabedoria está disponível a cada crente, sim ou não? Sim. O dom da sabedoria está disponível a cada crente, sim ou não? O dom da sabedoria está disponível a cada crente, sim ou não? Sim? Certo. Tem gente que acha que está... Certo. Quem acha que o dom da sabedoria, no sentido que a gente está trabalhando, está disponível a cada crente? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Agora, não tem problema. Quem acha que o dom da sabedoria não está disponível a cada crente, levanta a mão. Quem não está nem aí para aquilo que eu estou fazendo, levanta a mão. Veja, aí a gente precisa trabalhar essa distinção, irmãos, que a gente tem falado no decorrer dos nossos estudos, que existem aspectos que são responsabilidade de cada crente, mas existe o dom que apresenta alguma relação com aquele aspecto da vida cristã, mas que não é a mesma coisa. Só está disponível para alguns crentes. Vou dar um exemplo. A fé
ela está disponível a cada crente, sim ou não? Mas todos os crentes têm o dom da fé de 1 Coríntios 12? Essa conversa está complicada, não está? Perceba, vamos tentar aqui pensar. Deixa eu adiantar e aí eu retomo aqui. Tá certo? A visualização não está muito boa. Tá bom? Mas, por exemplo, aqui, eu vou voltar daqui a pouco. Aqui você tem, por exemplo, uma relação de dons em vários textos da Bíblia. Isso aqui não tem naquilo que eu mandei para vocês. Então, vou mandar de novo para a Cilândia. Vou mandar de novo, tá? Veja, aqui você tem, por exemplo, o dom de serviço. Todo crente, ele é chamado para servir, sim ou não? Sim ou não? Para servir? Sim. Mas todo crente deve servir. Mas existe o dom específico de serviço que nós já discutimos sobre ele. Tá certo? Todo crente tem que ter fé? Sim, é crente. Ou seja, o crente é crer. Se ele não tem fé, ele não é crente. Mas existe o dom da fé, que não é a mesma coisa do dom da fé. Ou seja, existe o dom da fé para a salvação e existe o dom da fé para o serviço. O dom da fé para a salvação é para todos os crentes, o dom da fé para o serviço é para alguns crentes. Exemplo, todo crente é chamado para encorajar, sim ou não? Todo crente é chamado para ensinar uns aos outros, sim ou não? Todo crente é chamado para contribuir, sim ou não? Todo crente tem que ter misericórdia, sim ou não? Sim! Mas existem alguns crentes que eles têm um chamado específico na área do ensino, na área do encorajamento, na área da contribuição e na área da misericórdia. E são exemplos. Isso também se aplica à questão do serviço. Vou passar a palavra para a Celane, senão o braço dela vai cansar. Pois não, vou voltar. Vou voltar para explicar a questão da sabedoria. Tá. Tá. Certo. Yeah? Tá. Certo. Ok, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, viu? Segura aí. Veja bem. Você tem aqui a questão da sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, puxa aí na sua cabeça, diz assim: se algum de vós, ou seja, se algum crente necessita de sabedoria, como é que ele adquire sabedoria de acordo com Tiago capítulo 1, a partir do verso 5? Pedindo a Deus, e Deus vai dar o quê? Liberalmente, e eu falei sobre isso, né, sexta-feira aqui na vigília, e nada lhe impropera. E ele nos vai dar liberalmente sabedoria e não vai lançar no nosso rosto, não vai jogar na nossa cara nada. Então, ali é a sabedoria disponível a todo cristão, que é a aplicação correta do conhecimento. Então, todo cristão pode e deve ter essa sabedoria. Porque se a gente não tiver essa sabedoria, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai fazer muita besteira. Não é verdade? Às vezes a gente faz uma coisa e diz: eu não devia ter feito isso. Eu agi erradamente. Então, essa sabedoria, todo crente deve ter. Mas existe o dom da sabedoria, que é dado a alguns membros do corpo de Cristo. Adiantando um pouquinho aquilo que Celane comentou, eu posso dizer: Senhor, me dá o dom X ou Y ou Z. Eu posso fazer essa oração desde que o meu sincero desejo seja somente a glória de Deus e a edificação da igreja.
somente a glória de Deus e a edificação da igreja. Mas não há nenhuma indicação bíblica que Deus necessariamente vai me dar esse dom. Vamos imaginar aquilo ali que eu coloquei em um dos nossos encontros. Imagine uma parte do seu corpo que você gosta, qualquer uma, seu braço, seu rosto, seus cílios, as suas sobrancelhas. Mulher que percebe isso, né? A sobrancelha, olha como a sobrancelha parece com a do pai. Eu não vejo isso, mas a mulher consegue ver, né? Olha como os cílios parecem com os meus, né? A mulher consegue perceber. Então pense em uma parte do seu corpo que você gosta, qualquer uma. Imagine se o seu corpo fosse só essa parte. Imaginou? Não precisa dizer, só pense. Ia dar certo esse negócio? Então imagine se todos os crentes só quiserem o dom A, B ou C. E Deus conceder a cada crente o dom A, B ou C. O que vai acontecer? A igreja ela não vai conseguir exercer a amplitude do ministério que Deus designou para ela. Porque ao invés dela ter 20 e tantos dons, ela vai ter 2 ou 3. Está entendendo? Então perceba, o crente, ele pode dizer, Senhor, se for da tua vontade, me dê o dom tal. Agora, se Deus vai conceder, porque se você observar, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, olha o que o texto diz. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza o quê? Todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Como apraz a quem? A mim ou ao Espírito? Ao Espírito. E ele distribui a cada um individualmente. Tá? Yes, sim. Exatamente. Ou seja, a gente deve buscar descobrir qual é o nosso dom. Tá? Veja, deixa eu fechar essa questão da sabedoria. As pessoas com esse dom, elas podem ter algumas características. Primeiro, elas focalizam-se nas consequências não vistas para determinar os próximos passos a serem tomados. Ou seja, elas têm uma percepção espiritual diferenciada. Elas recebem entendimento daquilo que é necessário para suprir as necessidades do corpo. Terceiro, elas providenciam soluções dadas por Deus no meio de conflito e confusão. Lembra daquela história lá de Salomão? 2 mulheres, cada um tinha um filho. Aí uma delas estava dormindo, deitou sobre o filho, matou a criança. Aí ela pegou a criança dela morta, trocou, colocou a morta ao lado da outra mãe e pegou o filho vivo da outra mãe e deixou com ela. Aí de manhã a mãe acorda, olha, seu filho está morto. Não, não é meu filho. E vai falar com a outra, meu filho é esse. E ela diz, não, esse é o meu filho. Não, meu filho é o vivo. Não, o filho vivo é o meu. E começa aquela discussão. Levam para Salomão. Elas explicitam a história para Salomão. Salomão diz, vamos fazer o seguinte, a gente pega a criança viva e divide no meio, dá uma metade para uma e metade para outra. A mãe da criança morta disse, ok, é justo. A mãe da criança viva disse, não, o filho pode ficar com ela. E Salomão disse, você é a mãe da criança. E entrega a criança viva para a sua genuína mãe. Foi aquilo ali? Sabedoria. Tá? Então, o dom da sabedoria tem essa característica, a providenciar soluções dadas por Deus no meio de conflito e confusão. Ou ouvem o Espírito providenciar a direção para aquilo que Deus tem, que é o melhor em uma situação. E aplicam verdades espirituais de modo específico e de modo prático. Então, a sabedoria é essa aplicação, irmãos, correta do conhecimento vindo da parte de Deus. Eu
queria... tem um texto aqui, depois eu vou para ele, tá? Depois eu caminho nele. Eu queria ver com vocês o seguinte. Alguma pergunta dentro disso? Alguma pergunta? Fábio? Perdão. Qual a diferença do dom da sabedoria para o dom da... Certo. Certo. Veja bem, irmãos. Existe a sabedoria, é um dom, e a sabedoria pode ser e é uma dádiva que Deus concede a cada crente. E o dom da sabedoria a alguns crentes. O encorajamento ou a exortação é um dom, mas é também uma responsabilidade de cada crente. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz: aconselhai-vos, instruí-vos mutuamente. Então, a igreja é uma comunidade que se aconselha mutuamente. Só que, quando a gente pensa na questão do dom da sabedoria e do dom do encorajamento, o dom da exortação, então a gente precisa pensar, antes de tudo, o seguinte, que todo crente, ele deve ter sabedoria, e que todo crente deve ter a palavra habitando nele, porque a palavra habitando nele vai habilitá-lo a instruir, a encorajar. Só que a questão do encorajamento, ela está muito ligado ao ministério do aconselhamento. É mais do que uma instrução. A questão do encorajamento ou o dom da exortação está ligado àquela capacitação que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo para que eles possam, junto a outros membros, instruí-los, fortalecê-los, tranquilizá-los, desafiá-los, consolá-los, confortá-los. A questão da sabedoria, ela está ligado à orientação específica. A questão do encorajamento está não apenas à orientação específica, mas está ligado à habilitação que Deus nos dá para irmos aos corações das pessoas e sermos instrumentos para animá-las, para consolá-las, para fortalecê-las, para encorajá-las, para motivá-las a crescer espiritualmente por meio da instrução bíblica. Entende? Tá certo? Então, há essa distinção, há essa diferença. Tá? Sim, sim. Sim, exato. E podem haver casos em que a pessoa tenha o dom do encorajamento, ou o dom da exortação, o dom do conhecimento, e tem o dom da sabedoria. Está entendendo? E tem o dom da sabedoria. E esses dois dons, eles atuam juntos, podem atuar juntos no mesmo crente. Tá certo? Vamos lá. Aqui você tem uma lista de dons. Teve até dom aqui que eu não trabalhei, pelo menos um. Certo? Então, se você pega aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, tem o dom de apóstolo, profeta, mestre, milagres, curas, socorros, administrar e línguas.
1 Coríntios 12, 8 a 11. Palavra da sabedoria, palavra de ciência ou palavra do conhecimento, fé, curar, milagres, profecia. Veja que há uma relação aqui, né? 1 Coríntios 12, 8 a 11. 1 Coríntios 12, 28. Discernimento de espíritos, línguas, ó de novo aqui o dom de línguas, e interpretação de línguas. Romanos 12, 6 a 8. Profecia, veja, profecia está 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 8 a 11, e Romanos 12, 6 a 8, e nós falamos que profecia é a proclamação da palavra de Deus, o anúncio da verdade de Deus, certo? Profecia. Serviço, ensino, encorajamento, ou encorajar, contribuir, liderança e misericórdia. Romanos 12, 6 a 8. Efésios 4, 11, apóstolo, ó, novamente aqui o dom de apóstolo, profeta, novamente o dom de profeta, evangelista, pastor e mestre. Veja a questão da ênfase no profeta. Por quê? Porque se você vai para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, como nós falamos semana passada, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo, ele faz uma comparação do dom de línguas, que era muito buscado pela igreja de Corinto, e o dom de profecia. E Paulo vai dizer que o dom de profecia, ele tem uma importância ainda maior para a igreja como um todo, porque aquele que fala em língua, se ele não tiver intérprete, ele edifica apenas a si mesmo. Mas aquele que proclama a verdade de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, edificando, exortando e consolando, ele edifica a igreja como um todo. Ele edifica a comunidade como um todo. O pregar a palavra de Deus genuinamente, irmãos, é uma profecia. Tá? Pregar a palavra de Deus fielmente, a palavra de Deus é profecia. Por quê? Porque a pessoa está anunciando a verdade de Deus. Então, profecia não é meramente prever futuro. Às vezes tem gente que acha que profecia é simplesmente prever o futuro. Se você estuda o ministério profético, você percebe que os profetas, havia momentos em que Deus lhes revelava o futuro. Mas você vai notar que grande parte do ministério profético não era somente prever o futuro, era anunciar a palavra de Deus. Era essa a essência do ministério profético. Havia o elemento de previsão de futuro, mas não era o elemento primordial. O elemento primordial era o anúncio da palavra. Volta aqui. Então você tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Alguns colocam pastor e mestre como um dom só, outros dividem. Esse dom aqui eu não comentei, 1 Coríntios 7, 7, há alguns teólogos que defendem que esse seja um dom, que é o dom de celibato. Sabe o que é o dom de celibato, sabe? Alguém aqui tem o dom de celibato? O que é o dom de celibato? O dom de celibato é a capacitação que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo para permanecerem solteiros e felizes solteiros. Não é o caso daquela pessoa que não se casa, mas ela quer se casar. Ela não casou por alguma circunstância, mas ela quer casar. O dom de celibato é a capacitação que Deus dá a algumas pessoas para serem solteiras. Elas não têm nenhum tipo de pecado sexual. E elas são felizes solteiras. E elas conseguem servir a Deus bem solteiras. E elas não são tentadas sexualmente. Elas não têm nenhum tipo de desvio na conduta sexual delas. Mas elas servem a Deus solteiras. Tá? 1 Coríntios 7, 7, Paulo fala sobre isso. Tá?
E aí nós temos 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Teve dons aqui, nessa relação, outros dons que eu coloquei, certo? E que não estão nessa relação. Tem aí, o falar é colocado como a fala. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E o serviço, porque existem os dons de fala. O ensino é um dom de fala. A profecia é um dom da fala. Certo? A pregação da palavra é um dom da fala. Pois não. Oi. Como Apolo? Certo. É porque esse texto de 1 Coríntios 7,7, Paulo diz assim, queria que os homens fossem como eu, não é isso? Mas aí ele continua dizendo, mas cada um, vê aí Apolo, tem o seu próprio dom. É por causa desta mensagem do apóstolo Paulo que existem estudiosos que acreditam que existe o dom do celibato. O apóstolo Paulo, há uma discussão sobre isso, se o apóstolo Paulo era solteiro ou era viúvo. Porque ele foi membro do Sinédrio. E havia um requisito para que membros do Sinédrio fossem casados. Há uma discussão sobre isso. Mas o fato é que Paulo, ele não tinha esposa. Mas se você ler 1 Coríntios 9, ele disse que podia ter uma esposa. Era um direito dele ter uma esposa, como Pedro tinha esposa. Não é? Mas ele não tinha. E aí ele podia focar unicamente no ministério. Porque quando a pessoa se casa, ele tem que cuidar da esposa dele, ou do marido. Deus tem os seus propósitos. Imagine um homem como Paulo casado. Exatamente. Não dava. Então Deus sabia todas as coisas, então deixou ele lá sozinho. Tá? Entendeu? Veja. Aí você tem essa relação de dons. E vem uma pergunta, a pergunta que não quer calar. Então perceba que não há uma lista de dons no Novo Testamento exaustiva, completa. Há algumas listas de dons espirituais. E aí você pode, só um detalhe, irmãos. Existem realidades que não havia na época bíblica. Tá certo? Então, por exemplo, no contexto bíblico não tinha internet. Tá? Não tinha computação gráfica. Mas um cristão, uma cristã, pode ter uma habilidade específica nessa área e pode ter um dom que se expressa também nessa área. Que se manifesta também nessa área. Porque naquela época não tinha. Então, Deus pode usar pessoas e usa inclusive nessa área. Em algumas pode ser simplesmente um talento, uma habilidade. Em outras pode ser também uma expressão de um dom espiritual. Vamos ver aqui. Como descobrir os seus dons e usá-los em amor. Como é que a gente descobre os dons espirituais e como é que a gente os usa com amor? Veja, como é que os cristãos lidam com os seus dons? Existem alguns tipos de realidade na qual os crentes estão inseridos. Primeiro, você vai perceber o seguinte, que os crentes, eles diferem na maneira como eles se relacionam com os dons espirituais e na maneira como eles os utilizam. A minha pergunta para você é como é que você se relaciona com o fato de que você tem dons espirituais? E que nós lemos no início do nosso estudo que nós não podemos ser ignorantes em relação a eles. Segundo,
Você tem um senso de responsabilidade pelo uso dos dons espirituais? Porque nós estamos falando de uma questão que não é irrelevante, irmãos. Hoje nós vivemos numa sociedade que os nossos adolescentes com 16, com 17 anos, já têm que ficar sabendo o que vão fazer nos próximos 35. E aí tem teste vocacional, tem não sei o quê, e aí ele vai prestar vestibular, e vai fazer Enem, etc. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Mas hoje você vive numa sociedade em que as pessoas cada vez mais cedo, por causa do mercado, por causa do consumismo, por causa da pressão da sociedade, por causa de N fatores, precisam saber cada vez mais cedo qual é a vocação delas. Não é verdade? Você chega para um garoto, uma garota de 15 anos, e que precisa saber qual o curso que ele vai fazer e qual a profissão que ele vai exercer nos próximos 30 a 35 anos. Até chegar à metade da vida ou no caminho da idosidade. É essa a realidade que a gente vive. Isso tem um custo para a sociedade, grande. Não é? E às vezes alguns pais pensam nos filhos simplesmente, ou prioritariamente, ou intensamente como mão de obra para o mercado de trabalho. Às vezes alguns pais olham para o filho e quando eles pensam em criar o filho, eles só veem um aspecto. Um aspecto que tem a sua importância, mas não é o único aspecto. Eles pensam, eu preciso colocar o meu filho em escola boa. Ok, bom. Mas o que o meu filho vai ser quando crescer? Tem gente que responde essa pergunta sobre o que o meu filho vai ser quando crescer, só em termos da profissão dele. Eu e você somos muito mais do que a nossa profissão. Por mais que a sociedade, às vezes, mostre o contrário. A gente é muito mais do que a nossa profissão. E às vezes as pessoas pensam que criar o filho bem, eu coloquei ele numa boa escola, eu dei a ele a oportunidade de fazer uma boa faculdade, de fazer um bom curso, eu criei ele bem. Mas é muito mais do que isso. Não é verdade, irmão? É muito mais do que isso. Veja, volte aqui. Pensando nisso, como é que você tem uma sociedade em que os adolescentes com 15, 16, 17 anos já precisam descobrir qual a sua vocação e pessoas passam 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja e não sabem o dom espiritual que elas têm? Isso tem que incomodar o nosso coração, ou não? Porque dom espiritual é algo vital para o exercício da nossa vocação ministerial, para o exercício do nosso chamado de servo. Eu posso servir em várias áreas na igreja sem um dom espiritual específico. Mas existem áreas na igreja que eu devo servir como resultado dos meus dons. E a rede ministerial é um ministério que se identifica dessa forma, ela tem um slogan, ela diz assim, pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. É assim que a igreja deve funcionar. Ou seja, a estrutura da igreja, ela deve ser um resultado da operação dos dons espirituais nos crentes. Veja, como é que você se relaciona com o fato de que tem dons espirituais? Você tem um senso de responsabilidade pelo uso deles? Quarto lugar, você acha que dará contas a Deus pelo que fizer com eles? Quem acha que vai dar contas a Deus pelo uso dos dons espirituais? Levanta a mão. Pode levantar. Sem medo. Pode baixar. Quem acha que não vai dar contas a Deus pelo uso dos dons espirituais? Levanta a mão. Ok. Os irmãos já responderam a pergunta. Eu e você iremos dar contas a Deus. Porque os dons são de Deus.
Então nós iremos prestar contas. Então nós precisamos descobri-los. Pensando nisso, meus irmãos, como os cristãos lidam com os seus dons? Primeiro, alguns crentes não estão conscientes dos seus dons. Alguns crentes não têm conhecimento sobre os dons, não sabem que possuem dons. Alguns não sabem que precisam servir ao Senhor através dos seus dons. Essa é uma realidade. Existem alguns crentes também que estão retendo os dons. São aqueles que sabem que têm um chamado, mas eles, se magoaram. Eles, estão muito ocupados. E aí eles começam a viver uma vida não cristocêntrica, mas uma vida egocêntrica. E eles começam a reter os seus dons. É como aquela parábola que Jesus contou dos talentos, e que teve um que enterrou o talento. Outra realidade é que existem alguns crentes que estão usando mal os seus dons. Existem alguns crentes que podem estar usando os seus dons de maneira pecaminosa. Ou usando os seus dons de maneira errada, de maneira egoísta. Ou usando os seus dons simplesmente para ganhar dinheiro. Deus lhe deu uma capacidade, e aí você não usa aquela capacidade no reino de Deus. Você usa aquela capacidade simplesmente para ganhar dinheiro. Ou pessoas que usam capacidades de maneira pecaminosa. Existem alguns crentes que estão, graças a Deus, descobrindo seus dons. Há essa realidade. Existem alguns crentes que estão desenvolvendo seus dons, porque dom é algo que se desenvolve. É algo cuja expressão se aperfeiçoa em nós. E sexto, existem alguns crentes que estão usando os seus dons de maneira dinâmica. Eles estão usando os seus dons como Deus quer que eles usem. Eu queria, nesse momento final aqui da nossa aula, trazer, a gente poderia trabalhar isso de várias perspectivas, mas eu queria pensar com você algumas coisas que podem nos ajudar a descobrir os nossos dons. Considerando que temos dons, considerando que foi o Espírito que nos concedeu, existem aqueles dons que eles estão na cara, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um dom genuíno de língua, não é nem do diabo, nem das emoções. Então, é muito claro. Tá? Existem dons que são muito patentes. Né? Ou uma pessoa que tem um dom de milagres, ou dom de cura. Dons espetaculares. Apesar que todo dom tem esse elemento sobrenatural. Mas existem dons que não são tão claros assim. Então, como descobrir os seus dons? Vamos lá, me dê uns minutinhos aqui e a gente para, tá? Primeiro, ore pedindo a direção de Deus para o uso dos seus dons. Primeira coisa, ore. Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a primeira coisa que você e eu devemos fazer é orar. A gente viu os dons, a gente tem a relação dos dons. Então a gente tem que orar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? A oração é um fator chave para vivermos a vida que Deus tem para nós. Segundo lugar, analise o seu passado. O que significa? Comece a pensar as coisas que você faz e que você sabe fazer. As coisas bem-sucedidas que você realiza. Pense. Coisas que você faz e faz com desenvoltura. Aquilo pode ser sinal de chamado de Deus para você.
Faça uma lista das maneiras que você tem servido a Cristo através da sua igreja no decorrer dos anos. Ou seja, analise o seu passado, analise um pouco a sua história. Terceiro, pense nas coisas que lhe dão alegria e satisfação. Por exemplo, eu sou pastor e eu sou pastor por uma vocação. Não foi nem por falta de opção, nem por... É vocação. Na verdade, eu nem queria ser pastor. Eu estou aqui porque Deus disse, é isso. E hoje eu sou pastor, e eu sou feliz em ser pastor, mas ser pastor não é fácil. E existem aspectos muito duros do chamado de ser pastor, que nos levam literalmente às lágrimas e à exaustão. Por exemplo, existem estudos que falam que meia hora de pregação corresponde, em termos, meia hora de exposição, pode corresponder a 7 a 8 horas de trabalho braçal. Em termos daquilo que a pregação exige de você. E existem determinadas situações que lhe exaurem fisicamente. E que lhe desgastam profundamente. Eu vivo isso. Sempre. Mas uma coisa que eu percebo, e eu sei que isso é de Deus, não é de mim. É que, às vezes, por exemplo, existem aconselhamentos. Por exemplo, eu já fiz aconselhamentos de 3 horas. E aquilo fisicamente requer muito de você, porque você tem uma vida ali dentro de você, que está querendo ser orientada por você. E aquilo é uma responsabilidade muito grande. E mesmo aquilo exaurindo, mas há um senso no meu coração de satisfação. Aquele negócio assim, Deus dizer ao meu coração, você nasceu para isso. Está entendendo? Eu estou cansado, muito cansado, mas eu estou satisfeito, porque eu nasci para isso. Não é? É esse o meu chamado, até quando Deus quiser. Então, pense em coisas que mesmo que lhe cansem, que lhe exaurem, lhe dão alegria e satisfação. Se nos encaixamos em uma atividade de serviço em particular, isso pode ser indicativo de que temos um dom naquela área de ministério. Algo que você faz e que você diz, é difícil, é complexo, mas eu nasci para isso. Quarto, peça a opinião e conselho dos outros. Irmãos, me deem 4 minutos, tá? 4 minutos. 5 minutos, e a gente para. Peça a opinião e conselho dos outros, ou seja, procure obter a opinião de pessoas que o conhecem. Família, amigos, irmãos em Cristo, líderes sábios, pessoas que podem lhe ajudar. Peça a opinião de pessoas sobre o seu chamado, sobre o que eles pensam a respeito do ministério de Deus na sua vida. Quinto, pense nas necessidades que você observa. Por quê? Porque as necessidades que nós observamos vão revelar algo sobre nós mesmos. Exemplo. Eu não sou bom de observar. E é algo maravilhoso. Mas eu não sou bom de observar os detalhes dos arranjos que irmãos da igreja fazem com tanta habilidade e com tanto carinho. Eu olho, acho bonito, mas eu não vejo os detalhes. Por quê? Porque Deus não me chamou para fazer arranjo. Eu não tenho habilidade manual. Minha mulher tem, eu não tenho. E irmãos aqui da igreja que têm servido nessa área, e outros irmãos que não têm servido nessa área, têm. Eu não tenho. Então veja, as necessidades falam muito sobre nós. Pense nas necessidades que você observa. O fato de você ver uma necessidade a nível de igreja, pode ser uma indicação de que Deus quer que você supra aquela necessidade sua.
de que você é a resposta daquela oração. Sexto, experimente usar os seus dons. Tente se envolver, presta atenção, irmãos, tente se envolver em atividades, em projetos, em ministérios que você nunca realizou. Faça um teste. Isso pode despertar o dom latente dentro de você. Vou ficar por aqui, tá? Depois a gente traz mais outras dicas. Mas essas aqui já ajudam. Primeiro, ore pedindo a direção de Deus para o uso dos dons. Analise a sua história. Pense em coisas que lhe dão alegria e satisfação. Peça a opinião e conselho dos outros. Pense nas necessidades que você observa. E experimente usar os seus dons. Vamos ficar de pé e vamos orar?